E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo tenso e sombrio da contra-espionagem. E o nosso guia nessa jornada é o livro Roleta Russa, de Jason Matthews. Então se preparem porque a gente vai entrar num jogo onde a confiança pode te matar e a traição é uma sentença de morte. Olha só, essa frase da capa já diz tudo, né? A gente está entrando num jogo de risco altíssimo, onde a lealdade é uma coisa bem relativa e as regras, bom, elas estão prestes a ser completamente ignoradas. É um verdadeiro duelo de inteligência, de sedução e, acima de tudo, de sobrevivência. Então, qual que é a trama principal aqui? É basicamente uma caçada desesperada, na verdade. Existe um traidor, um infiltrado, lá no topo do Serviço de Inteligência Estrangeiro da Rússia, o SVR, e a busca para encontrar essa pessoa já começou. Vamos tentar imaginar a cena. As ruas congeladas de Moscou. Aquele cheiro de diesel no ar, de carvão queimando. Cada movimento seu é observado. Cada conversa pode ser gravada. É nesse clima de paranoia total que a nossa história acontece. Nesse mundo, ser invisível não é só uma vantagem, é o que te mantém vivo. E quem é que se move no meio dessas sombras? Bom, nosso primeiro protagonista é Nathaniel Nash. Ele é um agente da CIA, jovem, muito talentoso, que está operando em território inimigo numa das missões mais perigosas que um espião pode ter. E o trabalho dele exige uma técnica, assim, absurda. Por exemplo, a tal da RDV. Isso não é só dar uma voltinha no quarteirão, sabe? É quase uma dança, uma coreografia exaustiva, toda pensada para provocar e expor qualquer pessoa que esteja te seguindo. É esse tipo de habilidade que separa os amadores dos profissionais. Mas não é só técnica, né? Tem um instinto. Um dos instrutores dele disse essa frase, sinta a rua. Isso fala sobre se tornar parte da cidade, sabe? Virar uma espécie de sensor que vibra com o ambiente e que percebe na hora qualquer coisa que esteja fora do lugar, qualquer perigo se aproximando. E o Nate leva essa combinação de técnica e instinto ao extremo. Antes de um encontro super importante, ele passa 12 horas na sua RDV. 12 horas. Ele salta de um carro em movimento, aguenta um frio que congela os ossos, escapa de uma perseguição violenta do FSB, que é o Serviço de Segurança Russo, tudo isso para ter certeza de que ele está absolutamente invisível para o encontro mais importante da carreira dele. E por que tanto risco? Para que tudo isso? Porque o Nate está a caminho de encontrar Marble. E Marble é nada menos que o ativo mais valioso que a CIA tem dentro da Rússia. É a verdadeira joia da coroa da contra-espionagem americana. O mais impressionante sobre o Marble é há quanto tempo ele está nessa. 14 anos. Pra gente ter uma ideia, durante a Guerra Fria, a expectativa de vida de um informante russo era de uns 18 meses, mais ou menos. 14 anos. Marble não é só um espião, ele é uma lenda viva. Mas quem é esse cara, afinal? Marble é um general do SVR, um veterano da antiga KGB. E a lealdade dele não foi comprada com dinheiro. Ele se voltou contra o sistema por uma questão de princípio, depois que a esposa dele morreu por causa da burocracia e da frieza do sistema soviético. A traição dele nasce da dor e da convicção. E a gente não pode nunca esquecer o que está em jogo para ele. Se o Marble for descoberto, não tem julgamento, não tem prisão. A única sentença para traição no mundo dele é a morte. Cada encontro com o Nate é literalmente uma roleta russa. E a liderança do SVR está determinada a encontrá-lo. Essa ordem aqui, que é de arrepiar, vem do Ivan Igorov, o vice-diretor do SVR. Ele não quer só que o traidor seja encontrado. Ele quer que isso sirva de exemplo. A caçada é implacável e é pessoal. Então, como é que o SVR planeja encontrar um fantasma? Os métodos de sempre não estão funcionando. Eles vão ter que usar uma arma secreta, um tipo de agente bem diferente. É aí que a gente conhece a Dominika Egorova. A vida dela como primeira bailarina acaba de um jeito abrupto e trágico. E aí, perdida, vulnerável, ela é praticamente forçada a entrar no serviço secreto por ninguém menos que o tio dela, o mesmo Ivan Egorov que é a cabeça do Marble. Ela não escolheu essa vida. Ela foi empurrada para dentro dela. E a Dominika tem algo que a torna única. Ela tem sinestesia. Para ela, os sons têm cor. E, o mais importante, as emoções das pessoas se manifestam para ela como auras coloridas. A raiva é um amarelo desagradável. O amor, uma mistura de vermelho, azul e roxo. Ela literalmente vê os sentimentos das pessoas. O que poderia ser visto só como uma condição neurológica é, na verdade, a maior força dela. Um psicólogo que a avalia percebe o potencial na hora.
Num mundo de espionagem onde todo mundo mente o tempo todo, a capacidade de ver a verdade emocional de alguém não é uma maldição, é um dom. E é exatamente aqui que esses dois mundos se cruzam. De um lado, um agente americano super dedicado e técnico. Do outro, uma agente russa que entrou nessa contra a vontade, mas que tem essa habilidade extraordinária. Os caminhos deles estão apontando diretamente um para o outro. A questão por SVR continua no ar. Como encontrar um traidor de tão alto escalão que é protegido pelo melhor agente de campo que a CIA tem? A vigilância tradicional já falhou. Eles precisam de uma nova tática. A resposta é curta e bem assustadora. Eles vão enviar um pardal. Esse é o nome dado a um agente treinado na chamada Escola de Pardais, onde homens e mulheres aprendem a usar a sedução e a manipulação psicológica como se fossem armas letais. E o plano deles é brutalmente simples. Primeiro, eles identificam o Nate Nash como o elo mais fraco. Depois, eles acionam a arma, que é a Dominica. A missão dela, sua primeira grande missão como pardal, é se aproximar do Nate, seduzi-lo e arrancar dele a identidade do Marble. Ela é a isca e ele é o alvo. O palco está montado. De um lado, um agente de campo treinado para resistir a todo tipo de pressão. Do outro, uma mulher que consegue ver as emoções dele e foi treinada para usar isso a seu favor. Um duelo de inteligência, de atração e de mentiras está prestes a começar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Quando as linhas entre o dever e o desejo ficam todas borradas e cada um está tentando manipular o outro, quem é o caçador e quem é a presa de verdade? A resposta? Bom, ela está escondida nas sombras de um jogo onde ninguém é quem parece ser.